A sociedade pós-moderna ela perdeu o sentido genuíno do jogo ao submetê-la aos paradigmas econômicos do consumo espetacular alheios ao espírito lúdico. A célebre máxima dos Jogos Olímpicos modernos, o importante é competir, tão vilipendiada por uma gama de detratores incapaz de afirmar o sentido ontológico presente no espírito da disputa, deveria ser revitalizada em nossa atual conjuntura axiológica, ansiosa de tudo conquistar mediante a sua disposição concorrencial e desprovida de genuínos critérios existenciais mais saudáveis, em detrimento assim da legitimação dos valores intrínsecos do próximo. Impera hoje o reinado da Maeres, a luta aniquiladora que suprime toda disputa. Sem concorrência pautada no respeito pelo outro, as competências pessoais não conseguem se manifestar a contento. O Huizinga aponta que o primordial é o desejo de ser melhor que os outros, de ser o primeiro, de ser festejado por esse ato. Só secundariamente tem importância o fato de resultar da vitória um aumento do poder do indivíduo do grupo. Então está no Homo Ludens do Huizinga. A sociedade pós-moderna perdeu o sentido genuíno do jogo ao submetê-la aos paradigmas econômicos do consumo espetacular, interesses alheios ao espírito lúdico, corrompe a sua dignidade vital quando toda a espontaneidade é suprimida pela necessidade de adequação a preceitos comercialistas que, a rigor, se enraizam em disposições destrutivas. Para Jefferson Retondar, a competição é estimulada e propalada na sociedade de consumo, mas somente de maneira ilusória os indivíduos se encontram em equilíbrio de forças para a disputa, pois somente uma minoria abastada domina em grande medida o jogo melhor, o exercício do poder capaz de manipular o seu resultado quando se virem radicalmente ameaçados e geralmente se encontram sempre à frente na linha de largada durante a partida, na teoria do jogo do retondar. Então, viver intensamente o lado lúdico dos jogos é levar em conta a imensa alegria de criar e destruir um mundo individualizado, exatamente como as crianças fazem numa simples brincadeira de maneira despretensiosa. A busca pela vitória nos eventos esportivos ocorre em nome da exaltação das grandes marcas publicitárias que patrocinam os atletas e equipes, exigindo dos competidores a exploração máxima das suas forças corporais para que assim possam prevalecer sobre seus rivais, ainda que a custo de sua degradação orgânica e da própria essência lúdica alienada em relação comercial direcionada apenas para a especulação financeira. O Huizinga salienta que atualmente perdeu-se o sentido do jogo atual e sagrado. A nossa civilização exaustou-se com a idade, tornando-se excessivamente sofisticada, segundo o Homo Ludens do Huizinga. Mesmo as festas populares foram assimiladas pela exploração econômica, tornando-se eventos alheios para as massas, que delas participam apenas como espectadoras alienadas dos bastidores criativos. Não podemos também esquecer o efeito narcótico promovido pela espetacularização do sistema do jogo em nossa conjuntura política. Desviamos o foco de nossa atenção para os problemas imediatos da esfera pública em nome da realização de eventos esportivos cujos resultados materiais serão partilhados apenas pela elite de investidores. O esporte subjugado aos ditames do capital, em vez de promover uma autêntica comunhão social, apenas favorecerá uma série de atos de corrupção política, tráfico de influências, mas o povo sorrirá feliz, pois receberá as imagens encantadas do espetáculo e somente nesse momento viverá uma experiência de participação social para logo em seguida retornar para a sua idiotia. Nessas condições, para que o espírito libertador do jogo se revitalize em tempos de crise de valores, é imprescindível que haja emancipação da atividade lúdica das determinações econômicas mais asfixiantes, em concorrência com sua própria natureza simbólica de supressão de todas as diferenças em prol da igualdade de condições dos participantes. O próprio povo deveria se rebelar contra os detentores dos meios de produção dos jogos esportivos que estabeleceram paradigmas plutocráticos nessas relações sociais, matando assim a sacralidade isonômica do lúdico. Afinal, como uma experiência existencial caracterizada pela libertação da vida humana do tempo produtivo ordinário pode servir, na ordem civilizatória mercantil, à perpetuação do sistema de controle de toda a vitalidade humana, o poder alienante do capital, então o mundo moderno deveria revitalizar o tradicional conceito originário dos Jogos Olímpicos que diz que o importante é competir, pois eles se deturparam na modernidade com a competição demasiada e sem critérios. Então, as referências aí para o artigo foram os Jogos e os Homens, do Roger Caillois, os pré-socráticos, do Heráclito, os trabalhos dos Dias do Exílio, do Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, do Johann Huizinga, o Instante Eterno, o Retorno do Trágico nas Sociedades Pós-Modernas, do Michel Maffezoli, a Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, do Friedrich Nietzsche, a Teoria do Jogo, a Dimensão Lúdica da Existência Humana, do Jefferson José Moebius Retondar,
E sobre a educação estética do ser humano, uma série de cartas e outros textos do Friedrich Schiller. Então é isso aí, isso é um trecho desse artigo, que é o artigo que fala sobre a questão lúdica, né, dos jogos, né, o lúdico para questionar. Então, hasta la vista, bem-vindos, até a próxima.